Fala, gente boa de Deus, paz e saúde a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo da Fé Cristã com Bom Senso. E hoje nós vamos falar sobre cultos pesados. Com certeza, você que veio do movimento evangélico, no sistema denominacional, você já participou de cultos pesados, cultos carregados, tá? Isso faz mal para o emocional da gente, tá? E é sobre isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje, ok? Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva e todos quantos puderem compartilhe esse vídeo, interaja conosco também, deixando o seu comentário, tá? Para começar, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, disse Jesus: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus já trazia essa ideia de leveza. E leveza é o que não tem em muitos cultos denominacionais, que a pessoa sai com a cabeça cheia, tá? E quando eu falo de cultos pesados, cultos carregados, né? Eu estou falando daquela tamanha informação, é muita informação, tá? E esses cultos, eles não fazem bem pro emocional da gente. Porque quando Jesus disse a respeito de manter a espiritualidade, ele falava, entra no seu quarto, tá? Ou ele dizia, quando estiver em 2 ou 3, tá? Sempre dando essa ideia, perceptivelmente, da leveza, tá? E, infelizmente, em muitos cultos que você vai, que a pessoa frequenta, a pessoa sai de lá com a cabeça mais cheia, tá? Do que quando entrou. E essas muitas informações vão à medida que a pessoa frequenta, tá? E às vezes a pessoa frequenta por muitos anos, vai enchendo o cérebro da pessoa com informações nada a ver, que além de não edificar, trazem para o emocional da pessoa o que é nocivo. A pessoa, ao invés de aprender, desaprende. Tá? Porque vai estar cheia de informações relacionadas ao entendimento do fundador daquela denominação. Tá? Não são informações verdadeiras, são informações que partem da ideia do líder, do fundador daquela denominação ou dos seus adeptos, né? Seus líderes formados, que apenas são repetidores do que o fundador estabeleceu como verdade. Então, são papagaios, né? Repetem a cartilha do fundador. Muitas denominações não têm mais o fundador vivo, né? Mas tem um pastor presidente, um ancião presidente, tem um líder, um bispo primaz, né? Que dele parte a interpretação, como se fosse a autoridade máxima interpretativa. E nós temos ensinado as pessoas que a interpretação da Bíblia está em Jesus. Então nós não precisamos que as pessoas fiquem interpretando para nós, a não ser que essa interpretação aponte para Jesus. Tá? Então toda vez que a gente vê na palavra, na Bíblia, né, alguém falando da Bíblia, essa pessoa só vai estar correta, mesmo se estiver na Bíblia, tá? Se ela apontar para Jesus. Nós temos textos na Bíblia que não apontam para Jesus, que são frutos da interpretação de escritores. Por exemplo, você vai ler o Salmo 139, é um salmo lindo, né? Mas no final do Salmo 139, o autor fala de ódio mortal. Né? Aborreço com ódio mortal, né? Então ele fala sobre um sentimento dele, tá? Ele estava dizendo o que ele sentia por pessoas que não tinham a mesma espiritualidade que ele. Aí veio Jesus e Jesus não ensinou nada disso, tá? Então nós percebemos que até na Bíblia tem coisas que não apontam para Jesus, são interpretações ou sentimentos do próprio escritor. Isso, nas denominações, ocorre o tempo inteiro. O líder religioso querendo passar para as pessoas o que as pessoas devem fazer ou devem acreditar, como se fosse um mandatário espiritual dessas pessoas. Quando Cristo veio, morreu, ressuscitou, consumou
tá? A obra que devia ser feita ele fez. Até tem um texto lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, vocês têm a unção do santo e não necessitam que as pessoas fiquem interpretando as outras coisas para você, tá? Ou não necessita que as pessoas fiquem interpretando o evangelho para você, porque o evangelho está baseado em Jesus, né? Você aprendeu isso, você vai, ninguém mais engana você, ok? Então, nós começamos o vídeo falando o texto magnífico de Mateus 11, 28, onde expressa a leveza de Jesus, quando ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jugo era a interpretação da lei, era o ensino da lei, tá? Então ele próprio trazia já a ideia de interpretar a lei com leveza, tá? Sem a ótica do sistema religioso, porque ele é a interpretação da lei, tá? Então nós não precisamos mais do peso nem da lei e nem da interpretação dos líderes religiosos, bastando aquilo que Jesus ensinou. Se você fica com a leveza de Jesus, ninguém mais pesa na sua cabeça, ok? Então vamos lá. O que são cultos pesados? Cultos pesados são aqueles cultos com muita informação. Tá? Então vamos destacar aqui alguns exemplos. Culto onde precisa ter muita oportunidade, porque se não der oportunidade para o máximo de pessoas possível, as pessoas ficam tristinhas e não vão mais na reunião. Tá? Então você percebe que existem cultos que muita coisa do que acontece é apenas para encher espaço de tempo. Tá? Então, às vezes é aquilo que eu chamo de cantarola, tá? É muita gente cantando, ok? Então, tem que dar espaço para as pessoas cantarem, porque elas precisam dessa oportunidade para expressar Jesus. Não, a gente expressa Jesus com a vida. E se tem alguma pessoa com talento para cantar, então ela, se for realmente cristã, tá? Ela perceberá que outras pessoas também cantam, tá? E essas oportunidades não podem ser todas na mesma reunião por conta do horário, para não ficar muito extenso e cansativo, tá? Então um culto carregado, um culto pesado, ele tem muita informação, para começar, muitas oportunidades, tem muita bajulação, tem muita informação que não precisava, tá? Então tem muito aviso, tem muita oportunidade, tem muita gente falando, tá? Então não precisa. Um culto leve é o mínimo, porque o mínimo é mais, tá? Então outra coisa que um culto pesado, um culto carregado tem politicagem, tá? Sempre tem alguma coisa para desviar o foco, que já não é para Jesus, mas direcionam, principalmente em época de eleitorado, para alguém que precisa ser eleito. A comunidade tem a responsabilidade de eleger alguém, né? Então, um culto carregado, um culto pesado, sempre vai ter alguma coisa voltada à politicagem, tá? Terceira coisa que um culto carregado tem muita bajulação a ricos, né? A comunidade cristã, ela tem que ter espaço para todos, ricos e pobres. Mas você percebe quando o líder religioso puxa, né, mais ou bajula mais para o lado de famílias ricas. Isso é cansativo, isso cansa a reunião, porque tem que dar oportunidade para aquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem talento, né, voltado à oratória, mas ele tem que falar alguma coisa. Não tem talento musical, mas tem que cantar alguma coisa, porque afinal de contas a oferta que ele proporciona, o dízimo que ele proporciona é grande. Então de alguma forma eu tenho que estar sempre bajulando aquela pessoa através de oportunidades ou elogios públicos, né? Então isso também carrega o culto de informações desnecessárias, ok? O que mais tem? Uma reunião pesada, uma reunião carregada, tá? Se for no movimento pentecostal, tem muito barulho,
tá? Muito barulho. Um quer falar em línguas mais alto do que o outro, um quer profetizar mais do que o outro, tá? Então isso é desnecessário. Paulo já corrigia as pessoas de Corinto, lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, tá? São cartas corretivas, ok? Onde pessoas, através dos seus movimentos corporais, dos seus barulhos, tá? Provocavam um culto pesado. Tá? Então, se a pessoa é de uma denominação pentecostal, neopentecostal, tem muito disso. E isso não passa de vaidade, porque no texto, para aqueles que acreditam na validade dos dons espirituais até a atualidade, então não vou te criticar por isso, porque isso não prejudica a fé cristã. Tá? Não tem problema a pessoa acreditar nos dons espirituais. O problema é ela fazer dessa crença, tá, um atrapalho para os outros. Tem muita gente que acredita, são continuistas, né? Pessoa que acredita na continuidade dos dons espirituais é chamado de continuista. Tem muito continuista coerente, tá, que sabe, tá, que acredita que os dons existam, mas não faz disso uma bagunça social. Né? Então, culto carregado na questão dos dons verbais, né, que são a profecia, o falar em línguas, tem muito barulho relacionado a isso. Isso é cansativo, certo? Outra coisa que um culto pesado tem, tá? Além dessas coisas que eu falei, que eu informei para vocês no culto, tem muita petição de dinheiro. Muita petição de dinheiro. Então, eles estão sempre pedindo muita grana, estão sempre pedindo muito dinheiro, muito do tempo do culto tem a ver com pedidos de ofertas, com pedido de dízimos, com pedido de coletas, com pedido de primícias, né? Isso carrega o culto, faz o culto ficar pesado, de forma que a maioria das denominações tem um culto pesado. Tá? Outra coisa que carrega um culto, que deixa o culto pesado, tá? São pregações que na verdade não são pregações do evangelho, tá? São interpretações do líder religioso, ou às vezes são indiretas, né? O líder religioso quer dar indiretas em acontecimentos ou na vida das pessoas, algo que ele discorda, tá? Isso carrega o culto, tá? Outra coisa que carrega o culto, a autodefesa do líder, a autodefesa do pregador, do pastor, né? Quando ele fica o tempo inteiro se autodefendendo. Isso geralmente acontece quando ele está devendo alguma coisa, quando ele fez, o comportamento dele, né, foi inadequado em alguma área. Então, as pessoas às vezes, elas estão em um ambiente desse, percebem tudo isso que eu falei, ou boa parte das coisas que eu falei, tá? E não conseguem sair, porque acreditam ainda que a casa de Deus seja aquele lugar. Eu quero dizer para você que a casa de Deus é você, tá? Deus habita em você. Você não precisa se submeter a reuniões pesadas como essas, tá? Então, acredite, isso não é coisa da minha cabeça. Atos 17, 24, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Se reunir é legal, desde que seja reunião saudável. Se não for saudável, você não precisa ficar ali, ok? Então, se você está num culto pesado, você não precisa disso, ok? Um grande abraço. Você que quer apoiar o nosso canal, torne-se aluno do curso de desintoxicação religiosa ou apoie sendo membro. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Um grande abraço a todos vocês.